Mira conhecia cada cicatriz no corpo de Gaius. 47 marcas, para ser exata. Ela as contava toda manhã enquanto passava óleo em sua pele. Um ritual silencioso que os mantinha vivos de formas diferentes. Ele, sobrevivendo à arena. Ela, sobrevivendo à esperança impossível de que ele voltasse no dia seguinte. Mas naquela manhã, havia uma marca nova. E não era de lâmina. Se você também acredita que histórias devem ser contadas, deixe seu like e considere assinar o canal. A cela dos gladiadores cheirava a suor antigo e medo fresco. Mira empurrou a porta de madeira com o ombro, carregando a ânfora de óleo nos braços. Pesada. Sempre pesada. 3 anos fazendo isso e seus músculos ainda reclamavam. 6 homens. 6 corpos que precisavam ser untados antes da arena. Mas seus olhos foram direto para um só. Gaius estava encostado na parede de pedra fria. Braços cruzados, olhos fechados. Mesmo parado, ele parecia pronto para a violência. Músculos tensos sob a pele marcada. Respiração controlada de quem aprendeu a economizar cada movimento para a luta. Mira começou com os outros. Decimus primeiro. Mãos rápidas, eficientes. Óleo no ombro, nas costas, nos braços. Ele era só mais um corpo. Ela nem olhava para o rosto. Depois Marcos. Então Tito. Rufus. Cassius. Corpos. Apenas corpos que ela preparava para morrer. Mas quando chegou em Gaius, tudo desacelerou. Ele abriu os olhos quando ela se aproximou. Olhos escuros, quase negros à luz fraca da lamparina. Ele não disse nada. Nunca dizia. Mas algo no ar mudava quando ela se aproximava dele. Como a pressão antes de uma tempestade. Mira aqueceu o óleo entre as palmas. O aroma de cedro encheu o espaço entre eles. Então tocou. Ombro direito primeiro. A cicatriz em forma de estrela. 5 pontas irregulares onde uma lança síria o atravessou 18 meses atrás. Mira se lembrava daquele dia com clareza dolorosa. Gaius voltou cambaleando, sangue jorrado em pulsos, e ela teve que morder a própria língua para não gritar enquanto costurava a carne dele com mãos tremendo. Seus dedos traçaram a cicatriz devagar. Conhecia cada milímetro. Podia desenhá-la de memória, no escuro. Desceu para as costelas. 3 linhas paralelas, garras de leão. Um combate especial para o aniversário do imperador. Mira teve pesadelos por semanas depois daquele dia. Via Gaius sendo despedaçado. Acordava suada, mordendo o braço para não gritar, porque escravas não podiam gritar. Ela passou óleo nas linhas, sentindo a textura diferente da pele cicatrizada. Mais áspera, mais grossa. O corpo tentando se proteger de traumas que nunca deveriam ter acontecido. Ele não precisa de tanto óleo, Mira. A voz de Decimus cortou o silêncio. Ou precisa. Calor subiu no rosto dela. Suas mãos pararam por um segundo. Um segundo muito revelador. Tão óbvio assim. Ela não respondeu. Apenas continuou, mantendo os olhos baixos, mas sentindo o peso do olhar de Gaius em seu rosto. Ele sabia. Claro que sabia. Coxa agora. A cicatriz profunda, em formato de crescente. Combate 31. Um gladiador gaulês com machado. Gaius quase perdeu a perna. Quase morreu de infecção depois. Mira roubou ervas da despensa do lanista. Arriscou chicotadas. Cuidou dele em segredo enquanto ele delirava de febre. Quando a febre quebrou e ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Mira trocando as ataduras. Ele sussurrou obrigado. A primeira palavra direta que ele disse a ela em um ano. Mira quase deixou cair a ânfora. Pescoço agora. A cicatriz mais assustadora. Fina. Quase invisível. Mas mortal. Milímetros da jugular. Mira precisou subir na ponta dos pés para alcançá-la. Seus dedos tremeram. Sempre tremiam aqui. Ela se lembrava daquele dia como se fosse ontem. Um gladiador novato. Acerto de sorte. Lâmina cortando o ar. Sangue jorrando. Mira viu de longe. Viu Gaius cair de joelhos, mão no pescoço, sangue escorrendo entre os dedos. É hoje. Hoje eu perco. Mas ele voltou. Cambaleante, pálido, mas vivo. E Mira fez algo impensável. Esqueceu que era escrava. Esqueceu que havia guardas. Esqueceu tudo. Correu até ele e o abraçou. Ali,
na frente de todos. Sentiu o corpo dele, quente, sólido, vivo, contra o dela. Sentiu o coração batendo descompassado. Sentiu as mãos dele hesitarem no ar, como se não soubesse o que fazer, antes de finalmente pousar nas costas dela. Levou 10 chicotadas depois. Valeu cada uma. Mira terminou de passar o óleo. Suas mãos estavam manchadas, brilhando à luz fraca. Os gladiadores começaram a se mover, preparando armas, ajustando armaduras. Gaius passou por ela na direção da porta. E então, como sempre, seus dedos roçaram a mão dela. Apenas um segundo. Imperceptível para todos os outros. Mas para Mira, queimou. Ela fechou os olhos. Volta vivo. Por favor, volta vivo. O balneário estava quente, vapor subindo das bacias de pedra aquecidas. Mira esperava no canto, toalhas limpas dobradas nos braços, ânfora de óleo fresco ao lado. Final de tarde. Hora dos gladiadores voltarem. Ou não. Quando ouviu os passos pesados no corredor, o coração dela disparou. Começou a contar mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Silêncio. Não. Por favor, não. Então ouviu o sexto passo. Mais lento. Arrastado. Ele está ferido. Mas está vivo. Os gladiadores entraram. Cobertos de sangue, suor, areia. Alguns riam alto. A euforia pós-combate de quem escapou da morte mais uma vez. Outros estavam calados, olhos vazios, processando o horror. Gaius entrou por último. Sangue no ombro esquerdo. Corte raso, nada grave. Mas ele mancava levemente. Mira quis correr até ele. Examinar. Perguntar onde dói. Mas ficou parada. Escravas não corriam. Escravas esperavam. Outros escravos começaram a lavar os gladiadores. Água quente. Esponjas ásperas, removendo camadas de violência. Mas Gaius esperou. Sempre esperava por ela. Quando os outros terminaram e saíram, Mira finalmente se aproximou. Ele estava sentado na borda da bacia, cabeça baixa, mãos abertas sobre as coxas. Exausto. Ela molhou a esponja em água quente e começou a limpar. Ombro primeiro. O sangue era dele. Corte de espada, superficial. Ela limpou com cuidado. Viu a carne aberta, já começando a coagular. Mais uma cicatriz. Mais uma marca. Desceu pelas costas. Velhas cicatrizes cruzavam a pele dele como mapa de algum território brutal. Mira as conhecia todas. A cicatriz em Y perto da omoplata. Chicotadas, antes de ser vendido como gladiador. A queimadura no lado direito das costelas. Tocha. Combate noturno. 8 meses atrás. O corte irregular no meio das costas. Vidro quebrado. Arena especial com obstáculos. Cada marca tinha uma história. E Mira estava em todas elas, tocando, curando, contando. Por que você faz isso? A voz de Gaius quebrou o silêncio. Mira congelou, esponja suspensa no ar. Ele nunca perguntava. Nunca. Fazer o quê? Sussurrou, sem olhar para ele. Me tratar diferente. Ele sabe. Claro que sabe. O coração dela bateu mais rápido. Não sei do que está falando. Mira. Apenas o nome dela. Mas na voz dele soou como confissão. Ela não respondeu. Apenas continuou lavando, mas suas mãos tremiam tanto que a esponja escorregou e caiu na água com um splash suave. Gaius virou levemente a cabeça, perfil recortado contra a lamparina. Você conta minhas cicatrizes. Eu sei. Vi você fazendo. Mira congelou completamente. E eu? Ele hesitou. Eu conto os dias entre cada combate, só para sentir suas mãos de novo. O ar saiu dos pulmões dela. Antes que pudesse responder, vozes no corredor. Guarda se aproximando. Mira recuou rapidamente. Pegou as toalhas, fingiu estar ocupada organizando. Gaius se levantou. Pegou a túnica limpa. Vestiu em silêncio. Passou por ela na saída. Dedos roçaram de novo. Mas dessa vez, ele segurou por meio segundo a mais. Naquela noite, sozinha no canto escuro onde dormia com as outras escravas, Mira traçou as próprias palmas. Tentou sentir o que Gaius sentia quando ela o tocava. Por que você faz isso? Porque se ela parasse de tocá-lo, ele deixaria de ser real.
Porque cada cicatriz era prova de que ele sobreviveu mais um dia. Porque tocar a pele dele era a única liberdade que ela tinha nesse mundo que a fez propriedade. Mas isso ela jamais diria. Mira acabou de descobrir que Gaius também sente. Mas às vezes, descobrir que o amor é correspondido não traz alívio, traz medo. Porque agora há algo real a perder. E na Roma antiga, escravos e gladiadores não têm direito de perder nada além da própria vida. 3 dias depois, Mira acordou com o estômago revirado. Sonhou que esperava na cela, ânfora nos braços, mas Gaius nunca voltava. Na porta, só sangue escorrendo sob a madeira. Sacudiu a cabeça. Apenas um sonho. Pegou a ânfora. As mãos estavam frias mesmo com o sol nascendo lá fora. A cela estava igual. 6 homens. Cheiro de suor. Lamparina tremulante. Gaius estava lá, encostado na parede. Vivo. Claro que vivo. Mira começou o ritual automático. Décimos. Marcos. Tito. Rufus. Cassius. Então Gaius. Óleo nas mãos. Aquece entre as palmas. O aroma familiar de cedro. Aproxima. Ombro direito primeiro. A cicatriz estrela, no lugar. Tudo normal. Costelas. 3 linhas. Ok. Então chegou ao ombro esquerdo. Algo está errado. Mira piscou. Uma marca. Pequena. Roxa arroxeada. Circular. Não estava aqui 3 dias atrás. E ela saberia. Conhecia cada centímetro daquele corpo melhor que conhecia o próprio. Não era cicatriz de lâmina. Essas eram finas, definidas, ela conhecia todas. Não era garra. Já viu garras, irregulares, fundas, como as 3 linhas nas costelas. Não era queimadura. Era. O sangue congelou nas veias dela. É uma marca de boca. Alguém beijou Gaius. Beijou forte o suficiente para deixar marca roxa. Sugou a pele dele até machucar. O óleo escorreu entre os dedos de Mira. Caiu no chão de pedra, com um splash suave. Ela não se moveu para limpar. Mãos suspensas no ar, tremendo. Garganta seca. Coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que todos na cela podiam ouvir. Alguém beijou. Quem? Quando? Ele não lutou ontem. Nem anteontem. Então, ontem à noite, Gaius percebeu. Sentiu o momento exato em que ela viu. Mira ouviu virar levemente o rosto no canto da visão, como se esperasse essa reação. Ele sabia que eu ia ver. Mira. Decimus franziu a testa. Algo errado. Ela não respondeu. Garganta fechada demais para palavras. Por que dói tanto? Ele não é meu. Nunca foi. Eu sou escrava. Ele é propriedade, destinada à morte. Nós não somos nada. Nunca fomos. Então por que minhas mãos tremem, como se tivessem perdido algo que nunca tiveram? Respirou fundo. Forçou as mãos a se moverem. Pegou mais óleo. Mais do que o necessário. Desperdiçou. Escorreu pelo chão. E pela primeira vez em 2 anos, untou Gaius com raiva. Não traçou as cicatrizes antigas. Apenas espalhou o óleo brutalmente. Evitou a marca roxa como se queimasse. Gestos bruscos. Mecânicos. Frios. Não olhou para ele. Terminou rápido e tentou se afastar. Gaius segurou o pulso dela. Não forte, mas firme. Mira parou. Coração disparado. Ainda não olhava para ele. Mira. Voz baixa. Apenas para ela. Preciso ungir os outros. Saiu rachado, quebrado. Idiota. Pensei que você não se importava. O mundo parou. Mira finalmente olhou para ele. E viu nos olhos de Gaius algo que a quebrou. Medo. Medo real. Não de morte na arena. Daquilo ele não tinha medo. Mas medo da resposta dela. Ela puxou o pulso. Fraco demais para realmente se soltar. Eu também pensei. Sussurrou. Então saiu. Deixou a ânfora de óleo para trás. Outra escrava teria que terminar. Nos corredores vazios, longe de todos, Mira encostou na parede fria. Fechou os olhos. Eu me importo. Deuses, eu me importo tanto que dói. E isso era a pior descoberta possível. Tarde do mesmo dia, Mira estava no armazém de ungüentos, tentando trabalhar. Esmagar ervas. Misturar óleos. Armazenar em potes de argila.
Mas suas mãos trabalhavam sozinhas enquanto a mente estava longe. Ele está lutando agora. Ela nunca assistia. Não suportava ver. Mas sempre sabia a hora. Ouvia os rugidos distantes da multidão no Coliseu, os gritos, o metal batendo em metal. Hoje, cada som a fazia estremecer. E se ele morrer? E a última coisa que fiz foi tratá-lo com raiva? Então você finalmente percebeu. A voz de Sabina na porta. Mira não se virou. Continuou esmagando folhas de hortelã com força demais. Viraram pó. Percebeu o quê? Que você o ama. Amor. A palavra soou absurda. Mira esmagou mais ervas, violentamente. Não é amor. É? Não sei o que é. Sabina entrou. Fechou a porta. Pegou as mãos de Mira, parou o movimento nervoso. É sim, criança. E você não é a primeira escrava a amar, quem não pode ter. Mira finalmente parou. Olhou para Sabina. 60 anos, costas curvadas de tanto lavar roupas, mãos calejadas, olhos cansados mas gentis. Ele tem uma marca no ombro, de beijo. Sabina suspirou. A patricinha. Mira ergueu os olhos, surpresa. Você sabe. Vi ela saindo da cela dos gladiadores ao amanhecer, 2 dias atrás. Filha do senador Quintus. Roupas de seda amarrotadas, cabelo solto, sorriso de quem tem tudo no mundo e sempre terá. Então foi ela. Mira sentiu algo se contorcer no peito. Não era só ciúme. Era injustiça. Ela pode tê-lo de verdade. Eu só posso limpá-lo, prepará-lo. Como se prepara gado para sacrifício. Sabina apertou as mãos dela. Mira, você sabia que isso ia acontecer um dia. Ele é bonito, forte, vivo contra todas as probabilidades. Mulheres de todas as classes o querem. E nós? Sabina ergueu as próprias mãos, marcadas, calejadas. Nós somos invisíveis. Sempre fomos. Não estou com raiva porque ele beijou outra mulher. Então, por quê? Mira respirou fundo. As palavras doíam ao sair. Porque eu pensei. Pensei que éramos invisíveis juntos. Que esse segredo era só nosso. Que quando eu o tocava, quando passava óleo naquelas cicatrizes, ele sentia algo. Que eu não era apenas a escrava que unge gladiadores. Que talvez, para ele, eu fosse. Voz quebrou. Alguém. Sabina abraçou. Mira afundou no abraço, mas não chorou. Já havia esquecido como. Talvez você seja criança. Já pensou nisso? Não importa. Mira se afastou. Enxugou os olhos brutalmente. Ela pode oferecer liberdade, futuro, vida. Eu só posso oferecer mãos manchadas de óleo e medo de que ele morra toda manhã. Som de portões se abrindo. Os gladiadores retornando. O coração de Mira pulou, dolorosamente. Correu até a pequena janela gradeada, escondeu-se atrás das sombras. Viu os homens saindo da arena. Contou: 1, 2, 3, 4. Não. Por favor. 5. Gaius. Por favor. Gaius. 6. Gaius. Sangrando do braço direito. Mancando da perna esquerda, mas vivo. Mira encostou a testa nas grades frias de ferro. Ele voltou. Mais uma vez, ele voltou. Mas então, através do pátio empoeirado, Gaius olhou para cima. Direto para a janela, onde Mira estava. Ele parou no meio do pátio. Outros gladiadores passaram por ele, mas ele ficou parado, olhando para ela. Por 3 segundos eternos, eles apenas se olharam. Mira viu sangue escorrendo do braço dele. Viu a dor na forma como ele favorecia a perna esquerda. Viu exaustão. Mas também viu outra coisa nos olhos dele, mesmo de longe. Súplica. Então Mira desviou primeiro. Fechou a janela. Recuou para as sombras. Naquela noite, sozinha, Mira tomou uma decisão. Amanhã pediria ao lanista para trocar de função. Trabalharia nas cozinhas, nas lavanderias, em qualquer lugar, longe de Gaius. Por que continuar tocando-lhe todos os dias, sabendo que ele nunca poderia ser dela? Que outra mulher o beijou. Que ela era nada. Era dor demais. Amanhã vou parar de me enganar. Mas naquela noite, Mira traçou as próprias palmas no escuro, sentindo os fantasmas das cicatrizes dele em sua memória. E chorou em silêncio,
Porque escravas aprendem cedo a chorar sem som. Mira decidiu fugir da única coisa que a mantém viva, tocar Gaius. Mas às vezes, fugir é impossível. Porque quando você ama alguém condenado, cada dia é uma escolha, sofrer ao lado dele ou sofrer longe. E uma dessas dores, pelo menos, tem sentido. Noite. Todos dormiam. Mira não. Estava no armazém de suprimentos, reorganizando ânforas que já estavam perfeitamente organizadas. Mãos ocupadas, mente correndo. Amanhã vou pedir a mudança. Amanhã ele não será mais problema meu. Mentira. Ela sabia que era mentira. Passos no corredor. Mira congelou. Guardas. Mas os passos eram diferentes. Mais pesados. Alguém tentando ser silencioso e falhando. A porta se abriu. Gaius. Mira se virou. Coração disparado. Você não deveria estar aqui. Sussurro urgente, olhando para a porta. Se os guardas te pegarem. Paguei um guarda para olhar para o outro lado. Pagou com o quê? Mira franziu a testa. Gladiadores não tinham dinheiro. Com uma promessa. Que vou sobreviver às próximas 3 lutas e fazer a multidão rugir. Ele aposta em mim. Silêncio. Gaius fechou a porta atrás de si. O espaço era pequeno. Prateleiras abarrotadas de ânforas, ervas secas penduradas, cheiro forte de cedro e mirra. Uma única lamparina jogava sombras longas nas paredes. Eles nunca tinham estado assim. Sozinhos. À noite. Tão perto. Mira sentia cada centímetro de distância entre eles como fogo. Por que você está aqui? Conseguiu perguntar, voz mais firme do que esperava. Por que você me evitou o dia inteiro? Gaius deu um passo à frente. Porque pediu para não me ungir mais. Ele soube. Outra escrava pode fazer. Mira virou de costas, fingiu procurar algo nas prateleiras. Não quero outra escrava. Mira virou, bruscamente. E o que você quer, Gaius? A raiva voltou, queimando na garganta. A filha do senador? Ela pode te dar liberdade, pode te tirar da arena, pode te dar futuro. Eu só posso te dar, voz quebrou. Óleo. Eu só posso te dar óleo sujo e mãos tremendo de medo cada vez que você vai lutar. Gaius deu mais um passo. Agora estava perto. Muito perto. Você acha que eu quero aquela mulher? Seu ombro diz que sim. Pausa longa. Pesada. Gaius respirou fundo. Quando falou, a voz estava diferente. Mais baixa. Quase envergonhada. Ela me procurou. 2 noites atrás. Entrou na cela depois que os guardas dormiram. Disse que me libertaria se eu a entretesse. Uma noite. Só uma. Cada palavra era uma facada no peito de Mira. Ela virou de novo. Não aguentava olhar. Então por que está aqui, e não na cama dela celebrando sua liberdade? Porque eu recusei. O mundo parou de girar. Mira se virou devagar, certa de que tinha ouvido errado. Você, voz falhou. Você recusou liberdade. Eu não quero liberdade sem você. O ar saiu completamente dos pulmões dela. Ela balançou a cabeça, tentando processar. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Isso não. Respirou fundo, trêmula. Então por que tem a marca dela no seu corpo? A mandíbula de Gaius se apertou. Por que ela não aceitou não? Voz baixa, controlada, mas Mira ouviu a raiva enterrada ali. Me agarrou. Tentou me forçar. Eu a empurrei. Forte demais, talvez. Ela caiu, mas a marca já estava. Ele apertou os punhos. E quando eu vi você olhando hoje de manhã, vi a forma como suas mãos pararam. Como você parou, procurando palavras. Percebi. Mira mal conseguia respirar. Percebeu o quê? Que você se importa. Gaius deu o último passo. Agora ela podia sentir o calor do corpo dele. Que eu não sou só mais um corpo que você unta. Que talvez você sinta o que eu sinto toda vez que suas mãos tocam minhas cicatrizes. Mira recuou até a parede. Sem mais para onde ir. Não. Balançou a cabeça. Não diga isso. Por que não? Porque não muda nada. Quase um grito, mas ainda sussurrado. Você ainda vai morrer na arena um dia. E eu ainda sou escrava. E isso? Gesticulou entre eles. Isso não pode existir. Mas existe. Mira olhou para ele. E viu nos olhos de Gaius algo que a destruiu completamente. Esperança.
Ele tinha esperança. Mesmo sabendo de tudo. Mesmo sendo gladiador, condenado. Mesmo ela sendo propriedade, invisível. Por 2 anos. Mira, voz dele quase quebrou. Suas mãos foram a única gentileza que conheci. Cada manhã, eu acordava pensando: hoje ela vai me tocar de novo. Hoje vou sentir as mãos dela nas minhas cicatrizes, e vou saber que ainda estou vivo. Que ainda valho algo. Lágrimas queimaram nos olhos dela. E então aquela mulher apareceu. Continuou ele, oferecendo liberdade, oferecendo futuro, oferecendo tudo. E eu só conseguia pensar: mas ela não é Mira. Suas mãos não conhecem minhas cicatrizes. Ela não treme quando eu volto ferido. Ela não. Voz quebrou. Ela não me faz querer sobreviver. Silêncio absoluto. Apenas a respiração deles, descompassada, preenchendo o espaço pequeno. Mira fechou os olhos. O que você está dizendo? Que cada cicatriz vale a pena, se você for quem as toca depois. Gaius ergueu a mão. Hesitante, tremendo, parou a milímetros do rosto dela. Que eu recusei liberdade porque sem você, sem sentir suas mãos toda manhã, eu já estou morto, de qualquer forma. Mira abriu os olhos. E pela primeira vez, viu Gaius. Esse homem de 47 cicatrizes, que sobrevivia ao impossível, que enfrentava a morte toda semana, completamente vulnerável. Ele tinha medo. Medo real. Medo de que ela dissesse não. Eu conto suas cicatrizes toda manhã. Sussurro quebrado. Para ter certeza de que você ainda é você. Para ter certeza de que lágrimas finalmente caíram. Para ter certeza de que você ainda está aqui. Mira, eu tenho tanto medo, Gaius. Voz rachada. Tanto medo de que um dia você não volte. E eu não sei o que fazer com isso. Ele finalmente tocou. Mão grande, calejada, áspera de tanto segurar espadas, no rosto dela. Polegar limpando lágrimas com uma gentileza que contradizia tudo que aquelas mãos faziam na arena. Eu sempre volto. Voz rouca. Sempre. Mas um dia. Então me dê hoje. Encostou a testa na dela. Respirações se misturando. Me dê amanhã. Me dê todos os dias até aquele dia chegar. Mira olhou nos olhos dele. Tão perto. Pela primeira vez em 2 anos. Tão perto. E fez o que sempre quis. Beijou ele. Não foi suave. Não foi gentil. Foi urgente. Desesperado. 2 anos de silêncio explodindo, de uma vez. As mãos dela foram para os ombros dele, evitando a marca roxa. Sempre evitando. Subiram para 11h06. O pescoço, para os cabelos. As mãos dele no rosto dela, na cintura, puxando ela mais perto como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Gosto de sal das lágrimas dela. Óleo de cedro que sempre o cercava. E algo novo, assustador, impossível. Pertencimento. Mira sentiu cada cicatriz do corpo dele pressionada contra ela através das roupas. Conhecia todas. Podia nomeá-las com os olhos fechados. E todas elas estavam tocando ela agora. Passos no corredor. Vozes de guardas. Eles se separaram, ofegantes, olhos arregalados. Gaius olhou para a porta, depois para ela. Preciso ir. Eu sei. Mas antes de sair, Gaius segurou a mão dela. Trouxe até os lábios. Beijou a palma devagar, como reverência. Amanhã, quando você passar o óleo. Mira apertou os dedos dele. Eu vou estar lá. E eu vou carregar suas mãos comigo na arena. Ele sorriu. Pequeno, mas real. Como sempre. A porta se abriu. Gaius saiu. Fechou atrás de si. Mira ficou sozinha, no armazém. Lentamente, desceu pela parede até sentar no chão frio. Tocou os próprios lábios. Ainda sentia ele ali. E pela primeira vez em 3 anos, Mira chorou. Não de tristeza, de medo. Sim, de esperança, impossível. Também. Mas principalmente, de alívio. Porque ela não precisava mais fingir que não sentia. Porque ele sentia também. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para os dias que tinham. Eles finalmente se escolheram. Mas no mundo romano, escolher não é o mesmo que ter escravos e gladiadores vivem de manhãs roubadas e despedidas que podem ser definitivas. Resta saber. O amor vale a pena quando cada dia pode ser o último. Amanhecer.
Mira acordou antes do sol. Não tinha dormido muito. Cada vez que fechava os olhos, sentia os lábios de Gaius nos dela, as mãos dele em sua cintura. Mas não estava cansada. Estava acordada. Pela primeira vez em anos. Completamente, dolorosamente acordada. Pegou a ânfora de óleo. As mãos não tremiam. Caminhou pelos corredores ainda escuros, lamparina na mão. A escola de gladiadores acordava devagar. Sons de escravos começando o trabalho, guardas trocando turno, o cheiro de pão sendo assado nas cozinhas. Chegou na cela. Empurrou a porta. 6 homens. Como sempre. Mas quando Mira entrou, Gaius olhou para ela. Realmente olhou. Não os olhares rápidos, furtivos, escondidos dos 2 anos anteriores. Ela sustentou o olhar. Algo mudou. Todos vão perceber. Não importa. Começou com os outros. 11º. Rápido, eficiente. Bom dia, Mira. Ele sorriu. Dentes amarelados. Dormiu bem? Bem o suficiente. Voz neutra. Marcos. Tito. Rufus. Cassius. Apenas corpos. Sempre foram apenas corpos. Então chegou a vez de Gaius. Mira se aproximou. Aqueceu o óleo entre as palmas. O aroma familiar de cedro encheu o espaço pequeno. Começou pelo ombro direito. A cicatriz estrela. 18 meses. Lança síria. Ele sobreviveu. Seus dedos traçaram as 5 pontas irregulares devagar, memorizando pela milésima vez. Desceu para as costelas. 3 linhas paralelas. Garras de leão. Pesadelos por semanas. Mas ele sobreviveu. Então chegou no ombro esquerdo. A marca roxa ainda estava lá. Mira parou. Sentiu todos os olhos da cela sobre ela. Sentiu Gaius prender a respiração. Por um segundo, a raiva ameaçou voltar. A imagem da patricinha, seda cara, cabelo perfumado, sorriso de quem nunca teve que lutar por nada. Mas ele recusou ela. Ele escolheu isso. Escolheu nós. Mira respirou fundo. Olhou para Gaius. Ele olhou de volta. E nos olhos dele viu medo. Medo de que ela ainda o rejeitasse. Medo de que o beijo da noite anterior tivesse sido mentira ou sonho. Então Mira fez sua escolha. Deliberadamente, cuidadosamente, traçou a marca roxa com o dedo. Devagar. Exatamente do mesmo jeito que traçava todas as outras cicatrizes. Não é cicatriz de batalha. Mas é marca. Ele a carrega. E se vou conhecer todas as marcas dele, vou conhecer essa também. Porque amar ele significa aceitar que o corpo dele tem histórias que eu não controlo. Histórias que doem. Histórias que não escolhi. Mas eu escolho tocá-lo. Todas as partes. Mesmo as que machucam. Sentiu os ombros de Gaius relaxarem sob suas mãos. Continuou, untando óleo. Braços, peito, costas. Quando chegou no pulso direito dele, parou. Algo novo. Uma marca pequena. Em forma de meia-lua. Eu fiz essa. Na noite anterior, quando se beijaram, Mira o agarrou com força demais. Unhas na pele dele. Medo de que ele fosse pó. De que nada daquilo fosse real. E deixou marca. Mira traçou a meia-lua com o polegar. Gaius virou a mão. Entrelaçou os dedos com os dela por um segundo. Imperceptível para os outros, mas uma eternidade para eles. Essa também vai sumir. Mira sussurrou. Apenas para ele ouvir. Como todas. Gaius apertou os dedos dela antes de soltar. Mas as suas não. Mira franziu a testa. Minhas. Você me marcou, bem antes dela. Voz baixíssima. Em cada cicatriz que você tocou nos últimos 2 anos, eu senti. Você está em todas elas. Sempre esteve. A porta se abriu brutalmente. O lanista entrou. Chicote na mão, gritando. Arena. Movimento. O povo espera sangue, e vocês ainda estão aqui como mulheres. Os gladiadores começaram a se mover, pegando armas, ajustando armaduras. Gaius passou por Mira na direção da porta. Como sempre, os dedos dele roçaram a mão dela. Mas dessa vez, Mira segurou. Por 2 segundos inteiros. Apertou. Volta. Por favor, volta vivo. Gaius apertou de volta. Sempre volto. Então soltou. E saiu. Mira ficou sozinha na cela vazia. Olhou para as próprias mãos.
manchadas de óleo, calejadas de 3 anos de trabalho. Mãos de escrava. Mas eram as mãos que Gaius escolheu. As mãos que ele sentia quando lutava. As mãos que o marcaram mais fundo que qualquer lâmina. E isso era tudo. Semanas passaram. Gaius continuou lutando. Continuou sobrevivendo. Mira continuou ungindo. A marca roxa sumiu. Levou 11 dias para desaparecer completamente. Mira contou cada um. Cada dia a marca ficava um pouco mais clara, até que só restou pele limpa. E ela tocou aquele ombro todos os dias, até sumir. Outras cicatrizes surgiram. Nova marca na panturrilha. Combate contra um retiário. A rede o pegou, mas ele escapou. Corte raso no maxilar. Quase bonito, se cicatrizes pudessem ser bonitas. Queimadura no antebraço, tocha. Ele não falou sobre essa. Ela não perguntou. Mas havia uma marca que Mira amava acima de todas. No pulso dele. Pequena. Meia-lua. A marca que ela fez. Gaius não cobria essa. Exibia. Mesmo quando poderia esconder com braçadeiras de couro, deixava visível. E toda manhã, quando Mira terminava de passar óleo, sempre acabava no pulso. Ali, a pele era fina. O pulso batia. Ela pressionava o polegar, lá por um segundo. Ainda vivo. Ainda posso tocá-lo. Mais um dia. Numa manhã particularmente fria, 3 meses depois daquela noite no armazém. Mira estava ungindo Gaius quando ele sussurrou. Sonhei com você ontem. Ela não parou de passar óleo, mas escutou. Sonhei que éramos livres. Voz tão baixa que ela quase não ouviu. Que tínhamos uma casa pequena perto do mar. Você cultivava ervas. Eu pescava. E todas as noites, você passava óleo nas minhas mãos, não por obrigação, mas porque queria. Mira sentiu a garganta apertar. É um bom sonho. É impossível. Eu sei. Silêncio. Então Gaius virou levemente a cabeça, apenas o suficiente para que os lábios dele quase tocassem a orelha dela. Mas enquanto eu sentir suas mãos toda manhã, vou continuar sonhando. Mira terminou de passar óleo. Dedos roçaram ao se separarem. E ela pensou, sim, continue sonhando. Enquanto houver óleo e pele e dedos que se tocam, continue sonhando. Naquela tarde, Gaius entrou na arena contra um gladiador samnita experiente. Mira não assistiu. Nunca assistia. Mas ficou na janela gradeada do armazém, ouvindo os rugidos distantes da multidão. Cada grito a fazia estremecer. Volta. Por favor, volta. Então ouviu o rugido diferente. O rugido de vitória. E soube. Minutos depois, viu os gladiadores retornando. Contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaius, sangrando do ombro. Mancando. Mas vivo. Ele olhou para cima. Direto para a janela. Sorriu. Pequeno. Exausto. Mas real. Mira encostou a mão na grade fria. Mais um dia. Amanhã vou tocá-lo de novo. Amanhã vou contar as cicatrizes de novo. Amanhã. Na arena, sob o sol escaldante, enquanto a multidão gritava seu nome e o imperador decidia sobre vidas, Gaius só sentia uma coisa. Óleo de cedro na pele. Mãos de Mira traçando cicatrizes. Dedos dela no pulso, onde o coração bate. Ela está comigo. Sempre está. E era o suficiente para lutar, mais um dia. Para sobreviver, mais um combate. Para voltar, mais uma vez. Porque toda manhã, ela estaria lá, com óleo nas mãos. E ele viveria para sentir o toque dela de novo. Mira nunca pediu para trocar de função. Toda manhã, entrava na cela com a ânfora de óleo. Toda manhã, untava 6 gladiadores. Mas um deles recebia mais do que óleo. Recebia a promessa silenciosa de que, enquanto houvesse pele para tocar e cicatrizes para contar, ela estaria lá, esperando, contando, amando, na única linguagem que tinham. Dedos em cicatrizes, óleo em pele, pulso que bate, ainda vivo, ainda aqui. Mais um dia.